A Justiça reconhece o perigo da principal arma usada pela Polícia Civil em Goiás e determina que a fabricante brasileira troque as pistolas que podem disparar sozinhas, colocando em risco os próprios policiais e a população. Um homem com um carro cheio de drogas tenta fugir da polícia e vai parar com o veículo dentro de um córrego em Rio Verde. O fogo destrói mais de 300 hectares de palhada em Jataí. E depois do prejuízo, os produtores estão usando aviões para combater as queimadas. Depois de muita expectativa e de problemas fora de campo, o Goiás viaja para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense amanhã. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Agora 7h07. Um homem que estava transportando meia tonelada de drogas foi tentar fugir da polícia e acabou atropelando uma pessoa, indo parar com o carro dentro de um córrego. Essa história foi lá em Rio Verde. A Ana Paula Moreira está chegando ao vivo com todos os detalhes. Oi, Ana, boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, essa perseguição cinematográfica aconteceu hoje aqui no começo da tarde. A Polícia Rodoviária Federal desconfiou de um carro de luxo que estava passando pela BR-060 e fez uma ordem de parada. Esse homem não respeitou, começou a fugir. Ele então saiu da rodovia e entrou dentro da cidade em alta velocidade. Durante a fuga, ele ainda atropelou uma motociclista. Essa perseguição continuou por cerca de 5 quilômetros e ele só parou depois que o carro caiu dentro de um córrego. A polícia precisou fazer alguns disparos de arma de fogo para tentar parar esse homem. Dentro do carro, a polícia encontrou meia tonelada de drogas. Esse homem disse à polícia que levaria a droga até Goiânia e que receberia cerca de R$5 mil por esse serviço. Ele foi preso, mas ele está agora em uma unidade de saúde, porque ele fraturou um braço e deve ser levado logo depois para a delegacia aqui da cidade e deve responder por tráfico de drogas, lesão corporal e crime de trânsito. A motociclista que foi atropelada, ela está bem, teve algumas escoriações, mas já recebeu alta da unidade de saúde. Tiago. Imagina o perigo no trânsito de Rio Verde, hein, Ana? Obrigado por sua participação, boa noite. Olha, a Polícia Civil de Santa Helena desarticulou um grupo que atuava no tráfico de drogas. 9 pessoas foram presas. A manhã foi movimentada em Santa Helena de Goiás. 35 policiais civis botaram em prática o que já vinha sendo preparado há meio ano. Operação investigada aqui por essa delegacia de Santa Helena e contamos com o apoio operacional do GIT, que é o Grupo de Intervenção Tática do Sistema Penitenciário, obviamente para cumprir essas buscas dentro do Sistema Penitenciário e trazer esses resultados desses celulares apreendidos. Entre os 9 presos, um agente penitenciário temporário e um ex-agente que já estava preso por associação ao tráfico. Os policiais ainda cumpriram mandados de busca e apreensão. Entre as apreensões realizadas durante a operação estão uma arma de fogo, munições, dinheiro em espécie, drogas, celulares e anotações sobre o esquema do tráfico. 2 carros e uma moto também foram apreendidos. Os envolvidos foram ouvidos e encaminhados ao presídio. As investigações seguem para identificar outras pessoas que compõem o grupo criminoso. A gente vai ouvi-los, em termos de interrogatório, e posteriormente eles serão encaminhados. Parte aqui para o presídio local e parte para o presídio de Rio Verde. 7h10. Olha, a Polícia Civil de Anápolis prendeu um jovem de 19 anos que é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa de São Paulo e que tinha integrantes atuando no Distrito Federal. Era madrugada quando as viaturas saíram às ruas. Policiais estiveram em endereços de Goiás, Piauí, Ceará e Distrito Federal para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra 38 pessoas. De acordo com a investigação, que já dura 1 ano, os alvos da operação são membros de uma facção criminosa de São Paulo que está tentando se infiltrar em cidades do Distrito Federal. Essa atividade da Divisão de Repressão a Facções Criminosas faz parte do grupo de ações que visam impedir o crescimento de organizações criminosas no Distrito Federal. A polícia descobriu que os membros da facção criminosa estavam recrutando homens e mulheres para fazer parte da quadrilha paulista, que tem ramificações em todo o país.
Ao todo, 7 pessoas foram presas durante a operação. Em Goiás, os mandados foram cumpridos em Águas Lindas e Cidade Ocidental, que ficam no entorno do Distrito Federal, e aqui em Anápolis, onde a polícia prendeu um jovem de 19 anos. Integrante desta facção e que tinha lá a sua função de conhecido como disciplina, ou seja, um responsável por recrutar novos integrantes desta facção e também manter ali o código da facção em vigor, ou seja, fazer cumprir essas regras da facção. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, que conduz a investigação, 3 alvos da operação não foram encontrados e estão foragidos. Se condenados pelo crime de organização criminosa, os indiciados podem ficar de 3 a 8 anos na cadeia. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária diz que os 2 mandados cumpridos estão relacionados a um servidor temporário e um ex-vigilante penitenciário também temporário. Um deles já cumpria pena desde o dia 11 de maio de 2020. Os contratos com 2 servidores foram encerrados depois da investigação constatar as irregularidades. E a Polícia Militar de Goiás ajudou a evitar um roubo a banco em uma cidade mineira. O gerente, que havia sido sequestrado, foi salvo e o dinheiro recuperado. Assunto para o Jonathan Moreira, que está ao vivo de Itumbiara. Oi, boa noite para você, Jonathan. Suas informações. Boa noite para você também, Thiago, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, esse crime começou a ser praticado ontem porque pelo menos 3 bandidos sequestraram o gerente de uma agência bancária de Canápolis. Eles passaram toda a noite com esse gerente e hoje pela manhã esse funcionário foi obrigado a ir até a agência com os criminosos. Já na agência, os 2 vigilantes foram rendidos, as 2 armas foram roubadas e também todo o dinheiro da agência foi roubado. O dinheiro que estava dentro do cofre e também dentro dos caixas eletrônicos. Os bandidos então fugiram e mais uma vez levaram o gerente como refém. O gerente só foi libertado aí horas depois, já na BR-153. E então os bandidos continuaram em fuga aqui para a região de Itumbiara. Já aqui em Araporã, pertinho aqui de Itumbiara, os criminosos bateram o carro e conseguiram fugir. Os mais de 50 policiais envolvidos nessa ação aí, aqui de Goiás e também de Minas Gerais, conseguiram recuperar R$1.171.000 dessa agência lá de Canápolis. As 2 armas roubadas também foram recuperadas. A gente segue acompanhando esse caso porque as buscas continuam, Thiago. Os bandidos não foram encontrados, continuam escondidos e pode estar inclusive aqui na região. Qualquer novidade eu volto a falar com você. Por favor, Jonathan, obrigado, bom trabalho aí. Olha, uma decisão liminar determinou que a empresa Taurus troque 704 pistolas da Polícia Civil de Goiás. A Justiça atendeu uma ação da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo a PGE, as armas podem apresentar falhas que colocam em risco a vida dos policiais e também da população. Nos cursos de formação, são várias horas conhecendo o armamento. A pistola é o tipo de arma mais usada pelos PMs e pelos policiais civis de Goiás. Aqui nesse ambiente onde os policiais treinam a pontaria, não há muito o que se preocupar, a não ser acertar o alvo lá atrás. O perigo mesmo está do lado de fora, nas ruas, no dia a dia do serviço. E agora, além de combaterem a criminalidade, os policiais têm ainda mais uma preocupação. As armas compradas pelo governo em 2013 e 2015 da fabricante Taurus têm deixado a polícia goiana apreensiva. A arma para o policial é a extensão do corpo dele, ela faz parte da rotina dele de todos os momentos. Ele precisa ter confiança de que o armamento dele vai reagir da maneira que ele espera. Em 2017, depois de vários acidentes com pistolas modelo 24/7, a Superintendência Regional do Trabalho fez uma inspeção nas armas da PM e mandou o comando da Polícia Militar recolher todo o lote comprado, 2.500 armas. Na mesma época, outras 704 armas do mesmo modelo compradas pela Polícia Civil também foram recolhidas. Em maio deste ano, a Procuradoria-Geral do Estado procurou a Justiça para que a Taurus faça a troca desse armamento. Não adianta você entregar para o policial uma arma que ele vai ter medo, receio de utilizar. E se essa arma promove um disparo involuntário, pode lesionar, até mesmo matar o policial civil e outras pessoas ao redor.
O pedido do governo do estado foi analisado pela juíza Zilmene Gomide. Na decisão, ela determina em caráter liminar, ou seja, que ainda cabe recurso, que a Taurus forneça novas pistolas para serem usadas pela Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 5.000. Em nota, a Taurus disse que ainda não foi informada da decisão. A empresa afirmou que já provou que não existem problemas nas armas e que o pedido de fornecimento de novas pistolas é incabível. Disse ainda que vai provar que as alegações do governo não procedem. Para nós é uma medida preventiva e de extrema importância, porque precisamos ter um equipamento que se comporte da maneira devida. Olha, Rio Verde, na região sudoeste, chegou à marca de 10.000 casos de Covid-19. A cidade foi uma das primeiras a fazer testagem em massa, o que aumentou e muito os registros. Só o município tem mais de 11% de todos os casos do estado. Há 10 dias, o violão e a música têm sido os únicos companheiros do Marley. Ele está isolado em casa depois que descobriu que está com a Covid-19. Nos primeiros dias tive febre, tosse, garganta muito inflamada e sintomas muito ruins, a cabeça pesada. Minha família ficou muito assustada. Tenho meus pais com 83 anos, minha mãe com 77. E aqui, nós aqui cuidamos um dos outros. O Marley faz parte do grupo de pessoas que estão com a doença em Rio Verde. Só a cidade representa 11% dos números confirmados em todo o estado. No momento em que se relaxa as medidas de isolamento social, Rio Verde registra 10.000 casos confirmados do novo coronavírus e 147 mortes pela doença. Nos hospitais, 30% dos leitos de UTI estão ocupados na rede pública e 90% na rede particular. Então, a cidade de Rio Verde hoje mantém uma taxa de ocupação de leitos estável, mantendo uma taxa de UTI da rede pública de 30% de taxa de ocupação e de enfermaria de 25%. Já a rede privada, ela está já com a taxa de ocupação um pouco maior. A taxa de UTI em 90% e a taxa de enfermaria da rede privada em 50%. Essa certa estabilidade, essa média mais de um mês, mostra que Rio Verde já passou pelo pico e se mantém no platô e em queda no número de casos. Segundo a Prefeitura, os números estão dentro do esperado, de acordo com um estudo feito pela UFG, e não há previsão de fechar novamente o comércio na cidade. Com a flexibilização do comércio, é de fundamental importância que a população entenda que nós estamos ainda numa pandemia. Nós já passamos pelo pico, estamos num quadro estável, mas as medidas sanitárias, como o uso de máscaras, regramento sanitário proposto para o centro de operações de cada setor do comércio, seja cumprido. Tem que redobrar a atenção. E ainda falando sobre a Covid no sudoeste goiano, já está funcionando em Jataí uma unidade de pronto atendimento que promete um diagnóstico mais rápido para pacientes com Covid-19. Lá na cidade já são 1.800 casos da doença e quem tem todos os detalhes é o Bruno Dourado. Oi, Bruno, boa noite. Olá, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a UPA aqui de Jataí já está a todo vapor, a todo momento chegam pessoas ali buscando atendimento. Olha, a unidade de pronto atendimento aqui de Jataí tem 8 leitos de enfermaria, sendo que um deles está exclusivo, isolado para atender pacientes com sintomas da Covid-19. Inclusive, a UPA aqui da cidade vai reforçar o atendimento que já vem sendo feito pelo Hospital das Clínicas aqui de Jataí, que atualmente tem 16 leitos de UTI e 23 de enfermaria. A UPA vai prestar também atendimento clínico, mas não vai atender grávidas e crianças. A unidade estava fechada desde junho do ano passado, passou por reformas nos últimos meses e adequações para reabrir nesse novo momento que nós estamos vivendo, que é o de isolamento de pandemia. Segundo o último boletim divulgado, Jataí tem 1.825 casos, 29 mortes confirmadas pela doença. Dos 16 leitos de UTI aqui da cidade, 8 estão ocupados. Tiago, volto com você. Tá certo, Bruno. Obrigado por sua participação. Essa UPA aí é um bom reforço, claro, no combate ao coronavírus. Até mais. Notícia bem triste agora é que em Itumbiara, mais uma profissional de saúde foi vítima da Covid-19.
A técnica de enfermagem Débora Cristina tinha 50 anos e estava internada no hospital de campanha. Ela é a segunda profissional da linha de frente que morre na cidade por complicações da doença. O corpo dela foi enterrado esta tarde em Itumbiara. A nossa solidariedade, claro, a toda a família. E em Catalão, uma profissional da saúde se recuperou da Covid-19. Ele teve alta hoje de manhã. O biomédico Elvis de Oliveira Pereira, de 38 anos, precisou ser levado de maca até o carro. Ele ficou 16 dias na UTI e teve uma série de complicações, mas aos poucos está se recuperando. Elvis tem 3 filhos e a esposa está grávida de 6 meses. É tudo muito bonito, mas a gente vê na imagem ali também uma aglomeração. Os profissionais ficaram muito eufóricos ali e acabaram cometendo um erro. Não pode de jeito nenhum. Água Limpa, no sul do estado, é um dos poucos municípios goianos sem nenhum caso de coronavírus. Coisa boa, registrado até agora. Para evitar o risco da doença, vale a orientação. Uso da máscara, do álcool em gel, aglomeração, distanciamento. A dona Lázara diz que tem tomado todos os cuidados para fugir do coronavírus. Eu não saio mais na rua, nem na igreja eu não estou indo. Eu não estou entrando em aglomeração. Mas a preocupação ainda ronda a cidade. É que dos quase 2.000 habitantes, a maioria está no grupo de risco. São idosos e, por este motivo, o trabalho de prevenção precisa ser redobrado. A cidade adotou uma série de ações contra a Covid-19. A gente instalou uma barreira sanitária, né, no município, ficou por 45 dias essa barreira sanitária e nós orientando as pessoas o uso da máscara, né, o uso do álcool em gel, o distanciamento, não fazer aglomerações. Os comerciantes seguem com protocolos de segurança, como o uso de álcool gel e a exigência das máscaras. Higienização na maquininha sempre, a gente tem um lenço umedecido antisséptico, né, que a gente usa muito nas maquininhas, nas mãos também, álcool gel sempre. Com a conscientização necessária, a expectativa é que continue assim, sem ninguém doente por aqui. Se Deus quiser, não vai ter de jeito nenhum. Se Deus quiser. Se Deus quiser, amigo. 7h23, hora de um intervalo bem rapidinho. A seguir eu te conto que produtores de Jataí estão usando aviões no combate a queimadas. E depois de muita expectativa e de problemas fora de campo, o Goiás viaja para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense amanhã. Fica por aí. Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera bem rapidinho, né? Agora 7h25. Um levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostra que o índice de criminalidade em Valparaíso, que fica ali no entorno do Distrito Federal, caiu em média 40%. Em Valparaíso, a população tem visto mais viaturas nas ruas, o que, segundo eles, gera uma sensação de segurança. A senhora acha que teve redução na criminalidade? Sim, lá no bairro que eu moro diminuiu. Eu acho que está mais tranquilo, eu acho. Colocar mais policiais nas ruas tem sido uma das estratégias adotadas pela Polícia Militar de Valparaíso para reduzir a criminalidade. Nós tivemos a liberdade de agir dentro da legalidade, dentro da lei. Teve dúvida? Desembarca da viatura, faça a abordagem. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, comparando com o primeiro semestre deste ano, com o mesmo período de 2019, houve uma redução no registro de crimes violentos na cidade. Homicídio, roubo em comércio e furto em residências caíram mais de 40%. Nós tivemos elevadas apreensões de armas e drogas. Foragidos foram recapturados. Um dos motivos apontados pela Polícia Militar aqui de Valparaíso para a redução da criminalidade está justamente nessas operações que estão sendo realizadas em vários pontos da cidade. E foi justamente dessa forma que os militares conseguiram tirar armas, drogas e até criminosos de circulação. Mas tem gente achando que a segurança poderia ser ainda melhor. Vez ou outra a gente percebe uma coisinha ou outra aí que pode melhorar, né, dentro da segurança. E os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher na zona rural de Bom Jesus. O Jonathan Moreira está ao vivo novamente com a gente de Itumbiara e tem os detalhes para a gente. Jonathan, eu quero saber se a polícia já tem confirmação de que esse corpo é de fato dessa mulher aí. Boa noite.
Boa noite mais uma vez, Thiago. Sim, o Corpo de Bombeiros divulgou a identidade desse corpo que foi encontrado no município de Bom Jesus, na zona rural do município de Bom Jesus, numa área que fica aí aproximadamente a 18 quilômetros de distância da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram usados cães farejadores nas buscas e trata-se de uma mulher de 59 anos, identificada como Maria Aparecida Mierro. A Maria Aparecida estava desaparecida desde o dia 14 do mês passado, que foi quando a família comunicou o desaparecimento à Polícia Civil. Essa mulher morava numa fazenda próxima à região aí onde o corpo foi encontrado e a Polícia Civil agora trabalha para investigar as causas da morte. Tiago. Obrigado por sua participação. Boa noite para você. Um triste desfecho, né, Jonathan? Olha, a entrega de comida por aplicativo era o disfarce usado por um motociclista para traficar drogas em Aparecida de Goiânia. Depois de receber uma denúncia anônima, a PM flagrou o entregador de aplicativo. Ele levava várias porções de drogas já embaladas para venda e na casa dele tinha mais. Os policiais encontraram uma pequena plantação de maconha no quintal. Tinha também produtos para o cultivo da droga, balança de precisão e dinheiro de venda de drogas. O homem foi preso. Só de ontem para hoje, o fogo já destruiu mais de 300 hectares de palhada lá em Jataí. E para evitar esses prejuízos, os produtores estão usando aviões no combate a essas queimadas. Em 3 segundos, 700 litros de água são despejados sobre a área atingida pelo fogo. O trabalho é feito por uma equipe treinada para diminuir prejuízos com queimadas na lavoura. O sudoeste goiano está há mais de 60 dias sem chuva. Até julho deste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 3.590 ocorrências de queimadas em diversos tipos de vegetação e cultura agrícola. Julho e agosto, meses que os produtores estão finalizando a colheita do milho e do sorgo. Período do ano em que os campos estão mais secos, o que facilita a propagação de queimadas, que além de prejudicar o meio ambiente, pode trazer prejuízos para o homem do campo. A Lia investiu pesado no milho este ano. 100% da área, de 800 hectares, está ocupada com grão. Com o preço da saca acima de R$ 50, ela quer salvar a produção e, além disso, garantir a qualidade do solo para as próximas safras. Além de nossos colaboradores irem enfrentar um fogo para apagar, é um risco humano. Então, o produtor nenhum quer incêndio nas propriedades em momento algum. E nesse tempo seco aí, tem um monte de queimada. Falando em tempo seco, o Sérgio Henrique Nascimento estava viajando e flagrou um redemoinho perto de Acreúna. A imagem é impressionante. O Sérgio estava na BR-060 e se assustou com o tamanho e a força aí desse redemoinho. Olha só. Foi sábado por volta de 3 horas da tarde. Isso acontece, segundo os meteorologistas, em locais quentes com muito sol e plano. Por causa da formação de um pequeno centro de baixa pressão, o ar sobe rápido demais na atmosfera em espiral e carrega vários materiais como poeira, terra e areia. Lembra um tornado quase, né? Mas não chega a causar destruição, mas é uma imagem realmente impressionante. No norte e oeste de Goiás, máxima para esta quarta, 34 graus. Centro e sudoeste, 30 graus. No leste, 29 e no sul, 30 graus. Semana segue sem previsão de chuva e o tempo continua seco. Destaque para Catalão, com umidade de 24%, Jataí 23%, Lusiânia 25% e Anápolis 30%. Tem que tomar bastante água. Hora do futebol. Depois de muita expectativa e de problemas fora de campo, o Goiás viajou hoje para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense amanhã. Já o nosso Atlético, o goianiense, está pronto para enfrentar o poderoso Flamengo no Estádio Olímpico. O Atlético não jogou na primeira rodada porque o adversário, o Corinthians, estava envolvido na final do Campeonato Paulista. Então, logo de cara, em seu retorno à Série A, o time rubro-negro vai pegar o atual campeão brasileiro, o poderoso Flamengo, dono do elenco mais caro do país, mas que perdeu na estreia para o Atlético Mineiro no Maracanã.
O feito do Xará de Minas é uma inspiração a mais para o Atlético Goianiense, que joga em casa, no Olímpico. A gente dentro de campo, dentro da nossa casa especialmente, a gente devemos incomodar bastante, né? O Flamengo, a gente deve colocar o nosso ritmo de jogo, nosso jogo, para a gente conquistar nossos 3 pontos. O Goiás só vai estrear amanhã porque o jogo da primeira rodada foi adiado em cima da hora, com o São Paulo já em campo. 10 casos de Covid entre os jogadores esmeraldinos foram descobertos só hora antes da partida. O Goiás embarcou no início da tarde para Curitiba, num voo fretado, ainda muito desfalcado. 12 jogadores estão com Covid. Mas pelo menos deu um tempinho para o técnico Ney Franco treinar uma equipe diferente para enfrentar o Atlético Paranaense. E para o clube inscrever jogadores do time Sub-23 no Campeonato Brasileiro. Eu não sou de ficar lamentando a ausência de atleta. Eu estou batendo na tecla agora, principalmente os jogadores mais jovens, da palavra oportunidade. O futebol funciona dessa forma. Olha aí, uma idosa de 91 anos deixou o hospital após 12 dias de internação por conta do tratamento contra a Covid-19 em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Você já está vendo aqui, essa é a nossa imagem do dia. Segundo o hospital, a Dona Maria das Dores Carneiro foi internada no dia 29 de julho com sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Ela não precisou ir para a UTI. A Dona Maria das Dores saiu da unidade sob aplausos e ao som da neta, Vitória Carneiro. A cantora goiana é ex-participante do programa The Voice Brasil. Vamos ouvir um trechinho aí. Que legal, esse é o tipo de notícia que a gente ama dar. E assim, ó, com essa notícia pra lá de boa, a gente vai se despedindo de você com imagens de Catalão. Valeu por hoje, pessoal. Até amanhã. Tchau.